E aí, gente, tudo bem? Quero conversar com vocês hoje sobre o chamado dos nossos filhos. Aconteceu uma situação esse final de semana e eu fiquei assim, eu preciso falar sobre isso, a gente precisa discutir mais sobre esse tipo de coisa, né? E lá no meu Instagram, pra quem não me acompanha, me segue lá, eu sempre tô falando sobre o ver a maternidade, a paternidade também se encaixa aqui, mas principalmente o ser mãe, né? Como um chamado de Deus pra nossa vida, algo que é realmente uma vocação que Deus nos deu e a gente deve exercer com a melhor excelência. E aí nesse vídeo eu quero falar e conversar com você qual seria o nosso papel no chamado, no dom dos nossos filhos aqui nessa terra. E que nós precisamos entender e buscar em Deus como que nós fazemos para despertar neles, nos nossos filhos, os dons e tudo aquilo que Deus tem e quer que eles vivam. Nós temos papel fundamental nisso. E sabe por que eu sei disso? Porque, cara, a maternidade, esse assunto, né, ser mãe e tal, tem sido muito roubado de nós. Nesses últimos tempos a gente vê uma guerra espiritual muito grande das pessoas, dos discursos, né, ideológicos tentando tirar de nós o ser mãe como algo lindo, maravilhoso, como algo realmente perfeito e tentando trazer toda a carga, tudo aquilo de ruim que tem. Claro que tem os momentos, né, as partes desafiadoras, só que eles tentam trazer uma proporção maior para tudo isso e te falar assim, olha, não precisa ser mãe tão bem, não precisa ser mãe o tempo todo, não precisa abdicar de algumas coisas para exercer essa função de ser mãe. E enfim, muitas vezes falam até que a gente não precisa ser mãe, né? Eu vejo muitas pessoas que por algum momento foram influenciados por esse discurso e depois chega um momento da vida, tava até conversando outro dia, já tô mudando um pouco, mas eu vou falar sobre dom. Eu estava conversando com uma pessoa que falou, cara, eu já tô com quase 40 anos, tô tentando engravidar, não consigo, tô me sentindo muito frustrada e eu vejo que eu busquei por todo esse tempo uma carreira, um sucesso, foram coisas que me falaram que eu precisava, porque eu precisava correr atrás de dinheiro, de fama, de sucesso, tal, e hoje eu tô me sentindo vazia e eu tô tipo, cara, na verdade eu queria mesmo uma família, hoje eu percebo isso e tal, então tipo, muitas pessoas sofrem por esses discursos e porque acham que precisam disso, mas depois lá na frente vê que não. E não que o filho ou uma filha, né, os nossos filhos, eles sejam pra gente chegar lá na frente e falar, nossa, conquistei, esse sim é o sucesso, é ter filhos. Eu vejo muito além disso, até porque, como eu falei, os filhos, né, e agora vem a parte desse vídeo, nós precisamos desenvolver neles os dons e tudo aquilo que Deus tem pra eles. Então, na verdade, nós fomos confiadas e confiados, né, para os homens que estão vendo e são pais, confiados por Deus para cuidar daquela vida que tem um propósito em Deus. Então é sobre isso que eu quero falar esse vídeo. Quero começar contando sobre a história, o que me trouxe para trazer esse vídeo. Alguns dias atrás, a gente estava indo na casa da minha cunhada, e era um sábado, e aí a minha filha falou assim, a Laura é a mais velha, ela tem 2 aninhos e meio, ela falou assim, ela começou a conversar, tá faladeira, assim, sabe? Só que algumas coisas a gente não entende ainda, né, o que ela fala, mas ela fica ali, construindo, né, toda a historinha ali na cabeça dela, e de repente ela falou assim, ah, titia Daia, tudo bem, né, a gente tava indo na casa da tia Daia, e não sei o que, de bolo. Aí eu falei, a tia Daia vai fazer um bolo pra nós? E daí ela falou, sim, de morango, um bolo de morango. E eu fiquei tipo, então tá, ainda o Dani, né, a gente tava indo de Uber, o Dani, meu esposo, brincou, falou assim, amém, profetiza mesmo. E aí, gente, quando a gente chegou lá, a minha cunhada pega e tira um bolo de dentro da geladeira. Quando eu olhei assim no meio do bolo, um monte de morango lá dentro, eu falei, não acredito, você tá fazendo um bolo de morango. A Laura, enquanto tava vindo, contei pra ela, ela já ficou de cara, assim. Mas aí tudo bem. Aí, de repente, a gente ali conversando, a Laura me fala assim, o titio Dota vai vir. Aí eu falei, o titio Dota não mora na nossa cidade, ele mora em outras, na verdade, outro até estado, assim, né? Mas dá, sei lá, 2 horas e pouquinho daqui. E ele vem poucas vezes pra cá. E aí ela falou isso do nada. E eu falei, o quê, filho? O tio Dota? Ela falou tio Bota, né? Mas o apelido do meu irmão é Dota. E ela falou, eu falei, o tio Bota vai vir pra cá? E ela, ele vai vir aqui. E aí eu olhei pra minha cunhada, eita, a gente ficou brincando ali, porque ela já tinha acertado do bolo. Só que, gente, eu não levei muito a sério. Eu brinquei e tudo, mas aí acabou. Não deu, tipo, 2 horas, a gente ainda tava lá, o meu irmão liga. E no que eu vi meu irmão ligando, eu já olhei pra minha cunhada, falei assim, meu irmão tá me ligando. Aí eu, alô e tal, conversei. Aí, dito e feito, ele foi, tô chegando aí na tua casa. E eu falei, meu Deus, tipo, gente, aí até minha cunhada viu, eu falei, cara, não foi só eu, ela viu, o do bolo meu esposo tinha visto, e eu falei, cara,
Aí tinha algumas pessoas, amigos ali, nossa, falou, ó, tá aí, ó, esse que te digo que és profeta e não sei o quê. Começamos a brincar, só que eu fiquei com aquele sentimento e eu falei, cara, eu vou orar sobre isso. E estou orando. Tá, e aí veio a ideia desse vídeo, porque eu falei, cara, o quanto muitas vezes, eu e o Dani, a gente tá também acompanhando um pastor que ele fala bastante assim, tudo fala, né? Você tem que ficar atento aos sinais, porque em tudo Deus tá querendo te mostrar algo ou te falar algo mesmo, né? Mas no fundo eu falei, Deus, eu tô entendendo que realmente a minha filha pode ter um dom, né, um chamado para essa parte assim de profecia, e desde que eu engravidei dela eu comecei a ser despertada nesse dom, né, em Deus. E aí eu falei, cara, eu vou começar a buscar, e aí comecei, né, a ler a Bíblia, pesquisar, estudar mais biblicamente sobre esse assunto. Porque eu entendo que ser mãe é tão importante por isso, principalmente nos primeiros anos da criança. Estar atento a tudo aquilo que você vê que é o dom da criança. E aqui eu tô falando de coisas espirituais, mas até coisas físicas. Tipo, ele tem mais né, tipo uma desenvoltura, como diz a minha mãe, uma desenvoltura melhor pra matemática. Gosta de artes. Então, ajudar o seu filho a se desenvolver naquilo que ele é muito bom, né? E ajudá-lo a superar aquilo que ele é ruim. E no espiritual é a mesma coisa. Eu falei, Deus, eu quero muito, eu quero muito estudar sobre isso, porque tendo, né, percebendo mais isso, que ela tem esse dom de profecia, de profetizar, sei lá, eu vou desenvolver isso nela, sabe? Eu vou ser um instrumento de Deus para ajudar ela a se desenvolver nisso. Então eu comecei a buscar, comecei a ler a Bíblia, e também é muito importante pra gente estar atento, porque é justamente naquilo que o seu filho, tô até me arrepiando e me emocionando, mas é justamente naquilo que o seu filho, a sua filha, vai ser usado por Deus, que o inimigo vai tentar atingir, vai tentar calar ele, né? Ele também sabe, né? E vai começar a perceber esses sinais e ver qual é o dom do seu filho. Então ele vai vir com coisas ou para tentar usar pro mal, ou tentar usar da forma, vamos dizer assim, que indevida, né? E aí até estava lendo, como eu falei, né? E aí tem lá 1 Coríntios 13, 2, que fala assim, ó, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os ministérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, nada serei. Então, assim, não adianta também, né, a gente buscar e desenvolver aquilo que é muito bom, mas não, biblicamente, não entender que há outras coisas que, entre aspas, são mais importantes, não que são mais, né, mas que a gente precisa desenvolver também. Então, como aqui diz, né, o amor. Então, buscar em Deus, falar, Senhor, eu estou disponível para fazer a tua vontade aqui na terra como mãe, no meu caso como mãe da Lauren, sabe, para quando ela for viver o dom de profecia dela, ela entenda que ela precisa ter amor e fazer e exercer o dom dela em amor e orar, né, blindando ela espiritualmente para que o inimigo não toque no dom dela, na vida dela em relação a tudo aquilo que Deus tem para entregar. Então é nosso papel estar cuidando de tudo isso. E eu sei, gente, que é difícil, que às vezes é desafiador, estudar um pouco sobre isso, sobre essa questão de profecia, orar sobre isso, declarar sobre a vida dela. Então é tempo dedicado. Eu sempre falo lá no meu perfil, no Instagram, que eu abdiquei, né, de tempo na nossa empresa. A gente tinha uma empresa, eu fiquei praticamente um ano inteiro fora, completamente off, para poder me dedicar para os meus filhos. Então, passar mais tempo com eles, ajudar a Lauren a se desenvolver nessas questões, não só espirituais, mas, né, com tudo que eu tenho falado aqui, porque eu entendi da parte de Deus que, cara, dinheiro nenhum sucesso, fama ou conquista que eu vá ter nesse momento vai pagar, né, o que eu posso fazer por ela, que é o tempo, dedicação, oração, leitura da palavra, para que eu possa aprender, para que eu possa ter discernimento para ensinar ela, e alguns momentos eu não vou poder ensinar, é só oração mesmo, né, é só tipo, nesse momento da vidinha dela, que ela tem só 2 anos e meio, realmente estar intercedendo, declarar sobre a vida dela, enfim. E aí, gente, pra complementar o que eu tava falando, foi muito doido que daí no culto de domingo à noite a gente tava assistindo ao culto, a gente assistiu de casa, né? E daí o pastor tava comentando, o nosso pastor comentou sobre um pouco ali, durante o culto, sobre a história da vida dele, né? E ele falou, eu tinha 5, não meu, né? Mas ele falou que ele tinha 5 anos de idade quando a mãe dele, que não sabia inglês e nem o pai dele sabia inglês, colocaram ele numa escola de inglês. E aí ele falou, não sei porquê, mas eles me colocaram e 10 anos depois eu fui usado. A partir disso, Deus começou a me usar no altar como pastor. Então Deus usou, né, o inglês e tal, e ele até brincou, né, falou, até hoje minha mãe não sabe inglês e tal. E eu falei, cara, olha que doido. Eu tenho certeza que se a gente for conversar com a mãe dele, ela vai falar que alguma coisa, ou às vezes ela vai falar assim, não, eu sabia que era de Deus, que eu devia colocar ele. É sobre isso, é sobre muitas vezes conhecimento
aqui da terra, humano, né? Deus vai nos despertar, olha, faz isso, olha, coloca ele numa aula de violão, coloca ela numa aula de canto. Então, que a gente possa estar sensível a isso. Quando o pastor falou, eu falei, cara, casou com o que aconteceu ontem, tinha acontecido um dia anterior da Laura. Falei, é isso, Deus, eu quero estar disponível e sensível à tua voz. Que nós possamos ser instrumentos de Deus na vida dos nossos filhos, desenvolvê-los para Deus, para que eles possam viver e ser usados para o reino de Deus, sabe? Aí, olha só, 1 Pedro 4,10 diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Isso serve tanto para nós, que a gente também, né, tem essa sensibilidade em exercer o dom que Deus nos deu, tanto na vida dos nossos filhos, como aqueles outras pessoas que nós servimos, né, seja na igreja, enfim, e também para que a gente possa ensinar isso para os nossos filhos, independente do que eles saibam, daquilo que nós venhamos ensiná-los, que eles exerçam todos os dons que Deus deu para eles, com esse propósito de servir as pessoas, né? E de servir principalmente a Deus, honrar, glorificar o nome de Deus. E que nós possamos ser pais e mães sensíveis a ouvir a voz de Deus e entender tudo aquilo que Deus diz sobre quem é os nossos filhos. Que nós possamos os ajudar a viver isso. Amém, gente? Então é isso, meu filho acordou, tô escutando ele lá, e até um próximo vídeo, que Deus abençoe, que tenha falado com você, assim como Deus veio falando comigo, né, nessa sequência de coisas que aconteceu e através da leitura da palavra, que nós possamos ser usados para mudar a história da nossa geração a partir de nós e dos nossos filhos, amém? Deus abençoe, qualquer coisa comenta aqui que a gente vai trocando uma ideia, tá? Tchau, tchau!